Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de crescimento. Eu sou o pastor Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e essa é a nossa quarta aula, onde nós vamos falar sobre um tema fundamental da fé cristã: a criação e a queda do homem. Esse é um curso que nós estamos oferecendo para que todos nós possamos compreender, pelo menos nos seus aspectos introdutórios, as bases ou os fundamentos, aquilo que é de mais essencial na fé cristã. Então hoje nós vamos falar sobre a criação e a queda do homem e vamos lá, vamos caminhar nisso aí. O nosso tema hoje é criação e eu quero começar falando sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é o porquê da narrativa da criação e como isso é absolutamente fundamental. Alguém que se diz ter a fé cristã e não é criacionista, ou seja, não acredita num Deus que criou tudo a partir do nada, esse alguém tem sérios problemas para ter base à sua fé. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos saber é o seguinte: por que ou quando Deus, qual o propósito de Deus em ter essa narrativa ali em Gênesis 1? Esse texto foi registrado e propagado por Moisés, justamente quando o povo estava peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho para você entender essa ideia. O povo de Israel, em determinado momento da história, ficou escravo no Egito por 400 anos. Durante esse período, obviamente, eles foram encharcados da cultura, da filosofia, da religiosidade egípcia. E certamente eles sofreram interferências na maneira de ver o mundo, na maneira de entender, e etc, etc, etc. E quando então o povo, quando Deus liberta o povo do Egito em direção à terra prometida, Moisés, obviamente inspirado por Deus, propaga essa mensagem, relembra essa mensagem que já fazia parte da cultura judaica para aquele povo, para que eles possam compreender quem é o seu Deus. Eles tinham aprendido sobre vários deuses, e deuses que tinham criado coisas diferentes, porque a ideia da criação a partir do panteão egípcio é diferente do que a narrativa bíblica traz. O que a narrativa bíblica traz? A narrativa bíblica traz um Deus, um único e verdadeiro Deus, que já existia, que é eternamente existente, que criou tudo a partir do nada. Lembra quando a gente falou na nossa última aula sobre quem esse Deus é, ou em aulas anteriores sobre quem esse Deus é? Sobre as características, os atributos, as perfeições que ele tem? Então, é justamente esse Deus único e verdadeiro que criou tudo a partir do nada. A narrativa de Gênesis, então, como você pode ver nesse slide, vai trazendo essa ordem ou essa lógica criativa. Olha aí como está dividida em cores: luz e trevas, sol e lua, céu e mar, aves e peixe, terra e animais terrestres. Então Deus criou tudo, todos os fundamentos a partir do nada. E segundo o relato bíblico, em 6 dias. Existe uma discussão se esses dias também podem significar eras. Mas isso não é importante, meu irmão. Aqui o que está em jogo aqui, a mensagem principal aqui, não é exatamente o tempo que Deus criou todas as coisas, mas é o fato de que Deus criou todas as coisas. Às vezes eu vejo cristãos discutindo isso de maneira profunda, perdendo suor, gás, sobre foram eras, foram dias, foram não sei o quê. Meu irmão, o problema não é esse. Eu pessoalmente acredito que foram dias, literalmente dias. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus criou tudo a partir do nada. Esse é o propósito aqui desse texto. Esse é o propósito de Gênesis 1. Essa é a primeira apresentação de Deus para o seu povo. E não só isso, a narrativa também, como você pode olhar aí mais uma vez no slide, mostra que o homem é a coroa da criação, como está registrado lá em Gênesis 1, 26 e 28. Nós já vimos aqui o que significa ser a imagem e semelhança de Deus. É a capacidade intelectual, a capacidade emocional, a capacidade criativa e a responsabilidade de cuidar da criação. Então Deus fez uma aliança com o homem. Aliás, ele fez uma aliança com a criação e o homem é a representação dessa aliança.
O que aconteceu? Como que Deus fez isso? Se você for para a narrativa de Gênesis, você vai ver que Deus pegou Adão e Eva, colocou lá no jardim do Éden e disse a eles: olha, vocês podem desfrutar disso aqui, é para cuidar de tudo isso aqui, é para vocês trabalharem e zelarem, cuidarem dessa terra. Agora tem uma regrinha. A regrinha é a seguinte: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão quebrar a aliança e a morte virá sobre vocês. Então, existe esse aspecto representativo. Por isso o homem é a coroa da criação. Ele é o único, a única coisa criada à imagem e semelhança de Deus e que tem os atributos e as perfeições de Deus, ou pelo menos alguns deles. Então, por isso o homem é tão especial diante da criação. Eu sei, você conhece alguns homens e algumas mulheres que não são tão especiais assim, não são tão boas assim, mas não se preocupe, nós vamos ver daqui a pouquinho porque isso acontece. Voltando à formação do homem. Existe uma discussão aí entre tricotomia e dicotomia. Olha aí para esse slide. Quem acredita na tricotomia, acredita que o homem é formado por corpo, alma e espírito. É importante você entender que essa ideia, que esse pensamento de corpo, alma e espírito tem a sua origem não na Bíblia, mas na filosofia grega. São os gregos, ou os filósofos gregos, que dividiram o homem em três partes: corpo, matéria, sarx, carne; alma, psique da vida animal, é o instinto de vida; e espírito, o elemento humano racional. Então é a capacidade intelectual. Então isso que poderia nos ligar a Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa descobrir o seguinte: corpo, alma e espírito, ou essa ideia de corpo e alma e espírito, ela não nasceu dentro da Bíblia, ela nasceu na filosofia grega. Pastor, mas tem dois textos bíblicos que acabam falando sobre isso, e aí? E aí nós vamos querer explicar isso para você. O primeiro texto é de Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então olha só, a primeira coisa que o texto está dizendo é: a palavra de Deus, ela é absolutamente eficaz do que aquilo que é mais eficaz que a gente conhece, que é uma espada de dois gumes. E penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Pronto, é aqui que está o problema. Está vendo? A Bíblia está falando que tem alma e espírito. Não, meu irmão. Primeiro que o texto não está falando da formação do homem, ou de como o homem é formado, ou do que forma o homem. O texto está falando da palavra de Deus. E está dando uma mensagem muito clara de que essa palavra é penetrante, é eficaz, ela corta aquilo que nada mais corta. E aí ele faz um comparativo de duas coisas que não podem ser cortadas e que a palavra de Deus corta. Ele está dando um exemplo, dizendo o seguinte: olha, até aquilo que é impenetrável, a palavra de Deus é uma coisa tão absurda, tão extraordinária, que ela penetra no impenetrável. E por isso que ele faz associação de juntas e medulas, que não pode ser algo desassociado, porque ele é uma coisa entrelaçada, é uma coisa só. E ele também faz essa mesma comparação: juntas e medulas, alma e espírito. Mais uma vez, é uma coisa só, elas estão entrelaçadas, elas não podem ser divididas. Mas o que ele está dando, esses exemplos, é para dizer o extremo. Falar assim: olha, a Bíblia, ela é tão eficaz que ela corta aquilo que não pode ser cortado. Ela penetra naquilo que é impenetrável. Simples. Então, na verdade, esse texto favorece o argumento de que não é corpo, alma e espírito. O segundo texto, esse sim um pouco mais complexo, diz em 1 Tessalonicenses 5:23 o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia aqui de Paulo é dizer que a paz vos santifique em tudo. Ele está querendo dar um aspecto de integralidade. Ele está falando para mentes gregas e ele está usando sim da filosofia grega para que aqueles ouvintes possam compreender a totalidade do conceito que ele quer trazer. Então ele quer dizer o seguinte: olha,
Que a paz de Deus santifique vocês de maneira plena, completa, total, em todo o seu ser. Então o que Paulo está fazendo aqui é fazendo uso de um conceito filosófico grego para justamente trazer a eles a ideia de que a Bíblia trata o homem como um ser, de maneira integral. Paulo está falando do homem como um ser só, como uma integralidade. E essa é a maneira correta da gente ver o homem. O homem, ele é sim formado por corpo e alma. Olha aí esse próximo slide. A alma do homem, a dicotomia, corpo e alma. Por quê? Porque alma e espírito na Bíblia, eles são sinônimos, ou seja, significa a mesma coisa. Olha o tanto de texto bíblico que fala sobre isso. Para Deus é usado tanto espírito como alma. Você pode conferir isso lá em Isaías, em Amós, em Hebreus. Para os animais é usado tanto espírito como alma. Está lá em Eclesiastes, em Apocalipse. Os mortos são chamados de alma, em Apocalipse 6 e 20. Os exercícios espirituais atribuídos à alma. Marcos, Lucas, Hebreus, Tiago. A Bíblia trata o homem de forma dual. Isso está em Mateus e em Eclesiastes. Eu não vou ler todos esses textos, porque senão ficaríamos aqui muito tempo e você não teria paciência de ver esse vídeo. Mas está aí projetado, você pode dar um print, pode tirar uma foto para você ir conferindo tudo depois. Mas o fato é o seguinte: a filosofia grega disse: o homem é formado de corpo, alma e espírito. A Bíblia sempre encarou o homem formado de corpo e alma. Mas o homem, biblicamente falando, ele é uma coisa só. Corpo e alma não podem ser divididos. E talvez esse seja um grande problema que nós vivemos hoje. As pessoas acham que pode ter uma espiritualidade, ou seja, isso faz parte da alma, isso faz parte da adoração, eu adoro e etc. e tal. E eu posso ter um corpo, e aí é a minha vida prática, cotidiana. Então, divide o homem em duas partes, vida religiosa e vida pessoal. Isso é uma dicotomia. Meu irmão, isso não é novo, isso já tinha lá na época de Jesus. Isso chamava gnosticismo. Influenciado, mais uma vez, pela cultura grega, pessoas estavam fazendo essa divisão entre alma, espírito, coisas que elevavam o nosso sentimento e o nosso coração a Deus ou a divindade, e o corpo que pode fazer o pecado, pode fazer o que quiser. Não, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. Apesar da Bíblia ver o homem como formação de corpo e alma, a Bíblia sempre fala do homem como um ser integral. Ele é um só, corpo e alma. Corpo e alma. Pronto. É isso que forma o homem. Não dá para desassociar essas duas coisas, tá bom? Então, está aí a explicação, tricotomia, dicotomia. Agora a gente já entra no assunto mais legal. Olha só esse próximo slide. O pecado. O que é o pecado? A palavra grega aí, você está vendo um escrito diferente, isso é grego, significa amartia, significa errar o alvo. E o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus e é a rebeldia contra Deus. Meu irmão, isso aqui é fundamental. O pecado é a transgressão da lei de Deus e a rebeldia contra Deus. O pecado é isso. Por que eu estou dando ênfase assim? Tá bom, pastor, já entendi. É porque tem gente que trata o pecado a partir de conceitos sociais, ou culturais, ou temporais. Deixa eu dar um exemplo para você. O que é pecado? Eu estou hoje na cidade de Séries, no ano de 2020. Então, o que é pecado hoje aqui na cidade de Séries, no estado de Goiás, também é pecado lá na Alemanha. E também é pecado lá na Austrália. E também é pecado lá em Nova York, nos Estados Unidos. E o que não é pecado lá, não é pecado aqui, não é pecado na Alemanha e não é pecado na Austrália. O problema é que muitas vezes tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Há consenso sobre algo como errado, ou às vezes até como certo, e a gente coloca isso o peso como se Deus estivesse aprovando isso. Não, por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. Deus fala única e exclusivamente por meio da sua
palavra. É assim que ele se revela. E a gente quer ter revelação de outras formas e vai criando pecados. Quantos de nós já não ouvimos líderes religiosos ou instituições que dizem o seguinte: olha, a partir de hoje, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, que é para não ofender ninguém, tá bom? A partir de hoje é proibido usar relógio, porque relógio é do capeta. Relógio é a Disney que fez, lembra? Tinha esse negócio na década de 90, isso era muito forte. Relógio é do demônio. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum não, Deus revelou. Meu irmão, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, é o que Deus diz que é pecado, é a rebeldia contra Deus no seu coração. Jesus aprofunda isso de maneira extraordinária, porque os fariseus acreditavam que pecado era só a ação em si. E aí quando Jesus vai falar sobre adultério, ele diz assim: não, vocês não entenderam isso não. Quando vocês desejam a mulher, ou seja, quando vocês pensam nela com desejo, vocês já adulteraram no seu coração, vocês já pecaram contra Deus. Pecado é algo muito mais profundo, entendeu? Do que requisitos sociais, Vamos lá, continuação, olha aí nesse mesmo slide. Consequências do pecado. É a separação de Deus. Então voltando lá na história de Adão e Eva. Adão e Eva, Deus falou: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles foram livremente escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles escolheram desobedecer a Deus. Quando eles fizeram isso, foi estabelecido a consequência do pecado sobre toda a criação. E meu irmão, o pecado desvirtuou tudo, tirou tudo do lugar. É por isso que nós temos catástrofes, é por isso que nós temos desarmonia na natureza, é por isso que nós temos desarmonia na nossa própria alma e no nosso próprio espírito, é por isso que nós somos atingidos dioturnamente, porque o pecado contaminou, manchou, destruiu tudo. E ele trouxe a consequência da morte. E a morte aqui, ela tem que ser encarada em 3 situações. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É justamente essa separação de Deus. Deus é santo, absolutamente puro, absolutamente justo, e Ele não se relaciona com aquilo que é impuro, com aquilo que é sujo, com aquilo que é injusto. Então agora o homem, foi a primeira coisa, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, e Deus não tinha mais comunicação. Se você ler a narrativa, você vai ver que Adão, todo fim de tarde, tinha um bate-papo gostoso com Deus. Todo fim de tarde. Eles conversavam, eles falavam, como foi e tal. Eu fico às vezes pensando na conversa, né? Adão chegando para Deus e falando assim: Deus, hoje foi bacana demais, eu vi um bicho pescoçudo, pus o nome de girafa. É claro, eu só estou brincando aqui, mas era uma conversa assim bacana. Mas quando eles pecaram, quando eles escolheram desobedecer a Deus, Deus então expulsou ele dos Éden. Ele expulsou os dois, o homem e a mulher do Éden, colocou um anjo sobre a porta impedindo que eles voltassem. Por quê? Porque eles não poderiam ter mais relacionamento direto com Deus. Isso foi consequência do pecado, isso é chamado de morte espiritual. Segunda morte é a morte física, é a morte do corpo, é essa morte aqui mesmo, né? A morte é a morte que eu e você conhecemos, né? É realmente morrer. E é claro que essa não era uma consequência natural. Espera aí, pastor, então você está querendo dizer que Adão e Eva, se não tivessem comido do fruto do conhecimento do mal, eles não teriam morrido fisicamente? Exatamente, é isso mesmo que eu estou querendo dizer. A morte física, ela só existe por consequência do pecado. Se não fosse o pecado, não existia morte física. Está vendo? Isso significa também, meu irmão, a capacidade de envelhecimento, a capacidade de doença, a capacidade de tantas coisas que nós não gostaríamos de ter, mas temos. A fragilidade física é uma consequência do pecado. E a terceira e a pior de todas as mortes, que é consequência do pecado, é a morte eterna. E o que é a morte eterna? É o inferno.
É a condenação é a condenação eterna, é o inferno eterno. E tudo isso aconteceu por consequência imediata. Espera aí, pastor, então Adão e Eva, quando comeram do fruto do conhecimento do mal, eles já foram cometidos do pecado de todas as suas consequências? Sim, sim. De maneira perceptível, não todas imediatamente, mas olha só, ou melhor, todas foram imediato, mas não de maneira perceptível aos olhos de Adão. Mas olha, eles foram expulsos da presença de Deus espiritual. Eles se tornaram vulneráveis fisicamente, morte física. E eles se tornaram condenáveis eternamente, porque desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. E nós vamos entender isso melhor a partir do momento que a gente for caminhando aqui. Mas eu quero deixar claro para você isso aqui: pecado é a transgressão da lei de Deus, é a rebeldia contra Deus. Por isso é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia não fala sobre tudo que é pecado, listado direitinho. Não fala, realmente ela não fala. Mas ela preenche de princípios norteadores, de forma que a gente consegue conduzir a vida debaixo da vontade de Deus, então em obediência, ou podemos conduzir a vida em desobediência, fora da vontade de Deus. E a Bíblia dá princípios o suficientes para que qualquer ser humano possa fazer isso. E a consequência do pecado, então, é a separação de Deus, é a morte espiritual, física e eterna. Então, continuando aí, olha só esse quadrozinho aí que legal. Deus, uma aliança quebrada e a criação. O homem quebrou a aliança com Deus, e por causa disso, toda a criação foi amaldiçoada pelo pecado. Toda a criação foi amaldiçoada pelo pecado. E aí agora a gente tem uma criação que está morrendo, uma criação que está em desarmonia, desajustada, e uma criação que geme, como diz a Bíblia, por causa do pecado. Continuando, então olha só, qual que é a condição humana hoje então? Pastor, então tudo bem, então deixa eu ver se eu entendi. Adão foi criado de maneira perfeita, justa, pura, boa, a imagem e semelhança de Deus, como nós já vimos, e aí ele escolheu deliberadamente desobedecer a Deus. É isso? É isso. E aí, por consequência da escolha de Adão, então o pecado veio e contaminou tudo e todos. É isso? É isso. Então qual que é a nossa condição hoje? É isso que eu quero te apresentar nesse slide aqui, olha só. Adão quebrou a aliança que Deus estabeleceu. Por causa disso, perdeu a perfeição dada por Deus. Olha só que interessante. Adão era perfeito. Ele era perfeitamente bom. Mas agora, por causa do pecado, ele perdeu essa perfeição. Ele perdeu essa condição, ele foi amaldiçoado, e por causa disso o seu coração agora é inclinado para o mal. Por causa disso ele se tornou escravo da sua própria escolha, escravo do pecado. E o pecado é a manifestação justamente do mal. E esse nosso coração agora está encharcado desse mal, chamado pecado. Então, ele era perfeito e agora não é mais. É por isso que você vê tanto ser humano ruim aí. É por isso que às vezes você mesmo, às vezes não, deveria ser sempre, se encontra como alguém ruim, como as suas escolhas ruins. Então, o pecado não são atos, é a condição do homem. Olha só que coisa interessante. O pecado de Adão foi realmente um ato em si, mas a partir dele, a maldição do pecado alcançou a tudo que veio a seguir, inclusive as gerações seguintes. Aliás, essa é a verdadeira maldição hereditária, é o pecado. Significa que nós não somos pecadores por causa daquilo que fazemos exatamente, mas nós já nascemos na condição de pecador. Deixa eu dar uma ilustração para você. Quando você diz assim, essa pessoa é um assassino, o que significa dizer? Significa dizer que ela comprovadamente já matou outra pessoa, certo?
Quando nós estamos dizendo que o homem é pecador, nós estamos dizendo que essa já é a condição dele. É assim que ele nasce. Então, antes de Atos, é a nossa condição. Pastor, então uma criança é pecadora? Mas só você ser pai para descobrir isso, meu irmão. Eu atualmente hoje estou com um filho de 8, aliás, hoje são dia 17 de abril de 2020, ele está fazendo 9 meses. E eu digo para você com toda certeza, o meu filho é pecador. Pastor, mas ele não tem consciência. Ele não precisa, porque a condição dele, a inclinação do coração dele, o desejo natural dele já é o pecado. Mesmo assim, pequenininho, inocente, bonitinho. Se você, por exemplo, quando ele não quer alguma coisa, ele joga a cabeça para trás, ele empurra, ele chora, ele já faz manha, ele já faz birra. Por quê? Porque ele é pecador. É a condição dele, meu irmão. E essa é a minha e a sua condição. Você quer mais um exemplo para você descobrir se você é mesmo pecador ou não? Observe os seus atos instintivos. A sua intuição imediata. Por exemplo, acontece algo inesperado. Alguém te fecha no trânsito. O que você faz? Mesmo que você literalmente não ofenda a pessoa, o seu coração já fez isso, você já desejou isso. E olha, você não elaborou um pensamento, você não pensou, eu vou falar, eu vou... Não. Ele já foi, ele já é de imediato, você está entendendo? Por quê? Porque o seu coração é ruim, meu irmão. Então eu quero dizer para você, eu sei que isso não é um discurso agradável, mas essa é a realidade bíblica e isso é fundamental para que você conheça o Evangelho. Você é um pecador, essa é a sua condição desde nascimento, Jeremias 13, 23 diz assim: por acaso o etíope muda a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O que ele está dizendo para nós é o seguinte: a consequência do pecado é algo tão real no nosso coração, o desejo de fazer o mal é algo tão real no nosso coração, assim como uma pessoa negra não pode mudar a sua condição de pele, ou uma pessoa branca não pode mudar a sua condição de pele, assim como o leopardo não pode atirar suas manchas, porque aquilo é a condição dele essencial, é a condição dele como ser. O pecado também é a nossa condição, uma maldição que herdamos do pecado de Adão. E aí, meu irmão, a gente entra num negócio aqui muito difícil. Olha esse slide agora: livre-arbítrio ou livre agência? Porque hoje se fala muito no livre-arbítrio, hoje se fala muito de ter livre-arbítrio. E eu quero dizer para você já categoricamente, nós não temos livre-arbítrio, não no sentido de sermos árbitro do nosso próprio coração, não no sentido de autonomia total e plena. Observe, quando a gente está dizendo que alguém tem livre-arbítrio, nós estamos dizendo que essa pessoa é completamente livre para tomar qualquer decisão, sem a influência de nada, nem de ninguém, nem de emoções. Ela é livre em si mesma. E na verdade, você mesmo que não seja religioso, ou mesmo que não acredite no pecado, você sabe que nenhum ser humano da terra tem essa condição. Ele é direcionado por emoções do coração, ele é direcionado por circunstância. Ele nunca é absolutamente livre. Agora, o que a gente vê na Bíblia é que existem pelo menos duas coisas que limitam a liberdade do homem. Primeiro, é o pecado. Nós acabamos de falar, o pecado é a condição humana, o homem nasceu pecador. O que significa isso? Significa que naturalmente o coração dele deseja o mal, naturalmente o coração dele deseja o pecado. Então o pecado, a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. O pecado, meu irmão, é como se eu já andasse com uma inclinação, é como se eu sempre quisesse ir para esse lado. Então, o pecado limita a nossa liberdade. E a segunda coisa é a própria vontade e desejo de Deus.
Pastor, você está de brincadeira. Não, aí não. Você está dizendo que Deus não respeita a liberdade do homem? Eu estou dizendo isso, meu irmão, mas é a Bíblia quem diz isso. Quer ver uma coisa? Moisés, quando foi chamado por Deus para ir lá para o Egito, ele diz: não, vou não. Não, eu não quero, eu sou gago, não dou conta não. E aí Deus falou: vai sim, já arrumei seu irmão, já está no caminho, você pode passar e pegar. Não, não vou, é para ir, Moisés. Pronto, acabou. Jeremias, quando foi chamado para pregar, ele foi chamado na seguinte condição: olha só, Jeremias, você vai pregar, ninguém vai te ouvir e você não pode casar. Pergunta se Jeremias teve opção. Quando Deus chamou Jonas, inclusive quis fugir de Deus. Jonas falou: não, pode deixar, eu vou lá. E correu para o outro lado. O que Deus fez? Ô Jonas, já que você não quis, eu vou respeitar o seu desejo, eu vou respeitar a sua vontade, pode ir para o outro lado, eu vou chamar outra pessoa. Foi assim que Deus fez? Não, não foi. Deus fez com que o barco de Jonas virasse, Deus fez com que Jonas fosse jogado no mar, Deus fez com que um peixe grande engolisse Jonas, Deus fez com que ele fosse jogado à margem, para que então ele pudesse andar e chegar até a cidade e fazer aquilo que Deus disse que era para ele fazer. Ele não teve opção, mesmo querendo. Paulo diz que ele se sentia escravo do Evangelho. Então, meu irmão, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de alguém que é rei. Rei não pede por favor, rei manda, rei ordena. É isso que rei faz. Eu sei que você tem ouvido sobre um Deus sensível demais, um Deus mole demais, um Deus que está mais para Papai Noel do que para um Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus, Ele é rei, Ele é majestoso, é Ele quem manda, e quando Ele quer, quando a vontade dEle está em confronto com a vontade humana, meu irmão, quem você acha que é mais forte, Deus ou o homem? É claro que é Deus. Qual vontade você acha que vai se estabelecer, a de Deus ou de um homem? Deixa eu dar outro exemplo para você, para que isso fique claro. Certa vez eu conversando isso com uma pessoa, a pessoa disse para mim: não, pastor, eu concordo com isso não. Aí eu falei: então deixa eu te perguntar uma coisa, você tem um filho ou uma filha? E ele falou: eu tenho uma filha. Quantos anos ela tem? 3 anos. E quando dá tipo assim, sei lá, 10, 11 horas, não sei que horas que era, só dei um exemplo, que quando dá uma hora de dormir, e você diz para sua filha: filha, vai dormir, e ela diz não, o que você faz? Aí ele falou: não, eu ponho ela para dormir. E quando você diz: filha, é hora de almoçar, e ela diz: não, não quero almoçar, o que você faz? Não, eu ponho ela para almoçar. Eu falei: então você pensa comigo, se você que é pai, que é homem, que é pecador, estabelece a sua vontade em detrimento da vontade da sua filha, porque você sabe o que é melhor, você acha que Deus não faz a mesma coisa? Você acha que Deus fica: não posso, eu preciso respeitar? Sabe, meu irmão, eu já ouvi diversos pregadores dizendo: Deus respeita a vontade do homem. Pergunta para esses pregadores aonde é que isso está escrito. Aonde na Bíblia isso está escrito? Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum, pelo contrário, você vai ver na Bíblia diversas vezes Deus estabelecendo a sua vontade, porque Ele é Deus, Ele é Rei. Então, essas duas coisas limitam a liberdade do homem. E aí você tem mais algumas coisas, olha só, ou pelo menos coisas que concordam com o que eu acabei de dizer para você. Efésios 2, 1-3 diz que nós herdamos o mal por sermos humanos. Salmo 51 diz que nós nascemos assim, é a nossa condição de pecador. Isaías 64 diz que o homem não pode ser bom. Romanos 5,12 diz que todo homem morre, pois é pecador. Romanos 1 fala de que a justiça e a vontade do homem foram desvirtuadas. Romanos 3, Romanos 9 fala que Deus abomina o pecado que está presente na nossa natureza. Então a Bíblia está recheada de textos bíblicos dizendo: o homem é pecador. Pastor, então eu não tenho liberdade? Tem, mas a sua liberdade é limitada. É por isso que nós temos essa figura aí. É uma rua sem saída. O livre-arbítrio é uma rua sem saída. É uma rua sem saída. A nossa liberdade, ela é limitada. Ela é limitada.
Nós precisamos entender isso, limitada pelo pecado e limitada pela própria vontade de Deus. Pastor, então que tipo de liberdade que eu tenho? Meu irmão, de maneira geral, você é livre. Quero dizer, quer ver? Olha só como o homem é doido. As pessoas dizem assim: pastor, eu queria saber se a pessoa que eu quero casar é mesmo de Deus ou não. Uma vez um jovem me perguntou: pastor, eu estou querendo namorar a menina, eu queria saber se é de Deus ou não. Eu falei: é simples, é fácil, você perguntou para a pessoa certa. Chega para ela e pergunta o seguinte: fulana, você quer namorar comigo? Se for de Deus, ela responde sim, se não for, não é. Meu irmão, olha como isso é paradoxal, como isso é louco. Ao mesmo tempo que a gente quer dizer assim, não, somos totalmente livres e independentes de Deus, a gente quer que Deus diga tudo que nós devemos fazer. Então deixa eu deixar uma coisa clara para você. Você não é livre em tudo porque o seu coração já te conduz para o mal, o seu coração já te conduz para o pecado, e é por isso que você precisa de Deus. Você não é livre em tudo, porque se Deus deixasse você fazer tudo que você quisesse, a vontade dele ia para as bolhufas, mas não, ele estabelece a vontade dele, porque ele tem um plano, ele tem um propósito, a história já foi escrita por ele, então ele vai estabelecer aquilo que ele planejou, e nós vamos nos encaixar nessa história. Mas saiba de uma coisa, você é livre para escolher onde você vai morar, livre para escolher onde você vai sentar, livre para escolher o que você vai estudar. Livre, existe liberdade. Só que essa liberdade, ela é limitada. E na teologia reformada, nós chamamos isso de livre agência. É a liberdade de agir. Simples assim. Eu não tenho liberdade plena, total, absoluta, que é o chamado livre-arbítrio. Mas eu tenho a livre agência. É uma liberdade limitada, mas ela é uma liberdade. Isso também significa na nossa salvação. Olha só, o homem pode escolher a Deus? Não, não pode. Por que não pode? Porque o homem, por si mesmo, deseja o mal. O homem por si mesmo é contra Deus. Então ele está contaminado, ele está desvirtuado, totalmente preenchido pelo pecado. Só que existe no nosso país e no mundo inteiro uma teologia diferente. Então o que eu estou apresentando para vocês aqui é o que é chamado de teologia reformada. E lá na época da Reforma Protestante, houve um homem chamado Jacó Arminius, que defendia a ideia de que o homem não tinha sido contaminado totalmente pelo pecado, e de que então esse homem poderia ter uma certa liberdade, ou a liberdade de se salvar. Só que Jacó Arminius morreu, e ele não desenvolveu totalmente essa ideia, e surgiu um grupo chamado de Remonstrance, que eram alunos de Jacó Arminius, e esse pessoal desenvolveu a tese dele. Eu nem sei se Armínio concordaria exatamente como eles fizeram, mas eles desenvolveram 5 pontos, que são os chamados 5 pontos arminianos. Isso deu uma grande discussão na época, e os 5 pontos são esses aqui. Olha só esse slide. O homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que esse lhe seja apresentado. Segundo ponto, o homem nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Terceiro ponto, a eleição divina daqueles que são salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles haverão de crer por sua própria deliberação. Quarto ponto, a morte de Cristo não garantiu a salvação para ninguém, pois não garantiu o dom da fé para ninguém, e nem mesmo existe tal dom. O que ela fez foi criar a possibilidade de salvação para todo aquele que crê. Quinto ponto, depende inteiramente dos crentes manter-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e se perdem. Esses são os 5 pontos arminianos. Em geral, igrejas pentecostais e neopentecostais adotam essa teologia como a sua teologia de salvação, a chamada soteriologia.
Então, o que aconteceu? Naquela época da Reforma Protestante, quando o Remonstrance, ou esse grupo, elaborou esses pontos, houve um sínodo chamado Sínodo de Dort para discutir. Eles reuniram então os teólogos, os maiores teólogos da época, reuniram esse grupo e falaram assim: vamos analisar se o que eles estão dizendo é fato bíblico ou não é fato bíblico. E aí, meu irmão, nós chegamos ao que é chamado a teologia reformada, ou 5 pontos calvinistas, né? Mas olha só, antes eu quero ler essa frase para você que está aí em laranja, olha só. Dessa maneira, o arminianismo faz a salvação do indivíduo depender, em última análise, do próprio homem, pois a fé salvadora é encarada do princípio ao fim como obra do homem, pertencente ao homem e nunca de Deus. E aí vem esse próximo slide chamado Tulipa, ou Tulipe, que é um acróstico em inglês sobre os 5 pontos calvinistas. Como eu estava dizendo, houve o sínodo de Dort, e eles então disseram para esse grupo chamado arminiano: olha, vocês estão completamente equivocados, vocês fizeram a leitura errada, vocês não entenderam o que a Bíblia e o que o Evangelho diz. Então, deixa eu dizer para vocês, vamos responder esses 5 pontos de vocês com outros 5 pontos. Então, se os arminianos dizem que o homem não é totalmente depravado, os reformados, ou os calvinistas, ou o pessoal do sínodo de Dort disse o seguinte: não, ele é totalmente depravado. Você pode ver que o homem sempre escolhe o mal. Se os arminianos dizem que a eleição de Deus é condicionada ao fato dele já saber o futuro, os calvinistas disseram: não, ela é totalmente incondicional, porque isso é que é amor. Se eles disseram que Deus não salvou ninguém na cruz, porque ele só na verdade abriu uma porta de salvação, os calvinistas disseram: não, Jesus salvou na cruz, ele só não salvou todo mundo. Se eles disseram que o homem pode rejeitar a graça divina, os calvinistas disseram: não, de forma nenhuma, a graça é irresistível, ela é da parte de Deus, não tem como o homem resistir. E se os arminianos disseram: olha, a perseverança é cada um por si e Deus para todos, ou seja, cada um que se vire, se você não conseguir perseverar, você vai para o inferno, os calvinistas disseram: de forma nenhuma, aqueles que foram salvos, amados por Deus, Deus os persevera junto com eles através do seu Espírito Santo. Então Deus os sustenta na sua salvação. Nas nossas próximas aulas nós vamos destrinchar cada um desses pontos. Cada um desses pontos. Aliás, hoje especialmente nós falamos sobre isso, a total depravação do homem, ou seja, o fato de que o homem é totalmente pecador. Isso espero que tenha ficado claro na sua mente, e o porquê do homem ser pecador tenha ficado claro na sua mente. Conclusão: o homem se afastou de Deus por causa do pecado. O homem nasce pecador, o homem está morto em delitos e pecados, é o que a Bíblia diz. O homem age somente em maldade, pois não pode escolher entre o bem e o mal. Se ele tiver que escolher, ele faz o mal. Pastor, eu não concordo com isso. Meu irmão, olha para o seu coração, olha para você, faça o seguinte: só de hoje para amanhã, não precisa ser muito prazo não, de hoje para amanhã, faça a seguinte escolha: eu não vou praticar mal nenhum, eu não vou pecar contra ninguém, e eu aposto que amanhã, daqui 24 horas, você vai descobrir que você é totalmente pecador e que você não pode fazer esse tipo de escolha. Em último lugar, a conclusão nossa: Deus age sozinho e de forma soberana para salvar o homem. Ou seja, a salvação não é um ato de participação de um homem em Deus, não. A salvação é um ato de Deus em direção ao homem, porque o homem não pode escolher a Deus. Esse é um conceito já defendido desde Agostinho, aliás, defendido desde os apóstolos, como nós vamos ver de maneira mais detalhada mais para frente. Mas Agostinho, chamado Santo Agostinho, foi quem desenvolveu melhor essa tese, e ele chamou de monergismo. Por quê? Porque é uma força única, ou seja, Deus vindo em direção ao homem. E o arminianismo defende o sinergismo. O homem faz um pouquinho de força, Deus faz um pouquinho de força para que a salvação aconteça. E o que a gente vê na Bíblia não é isso. O que a gente vê na Bíblia é Deus indo graciosamente
através de um amor incondicional em direção ao homem, salvando ele, resgatando ele e libertando ele da escravidão, do pecado. Isso é monergismo, isso é o que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, daqui para frente o nosso curso vai ficar muito bacana. Vamos falar sobre assuntos polêmicos, difíceis, mas essenciais para a fé cristã. Eu espero que você continue caminhando com a gente até a nossa próxima aula. Deus te abençoe e um forte abraço.